Olá, meus queridos, que bom estar mais uma vez com vocês aqui na plataforma Bíblia Comentada para estudarmos a Palavra de Deus. E nós estamos agora nesse módulo estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Essa aqui já é a terceira aula. Você já aprendeu que esse livro foi escrito por Lucas, que Lucas era companheiro de Paulo, de viagens, que ele era médico por profissão, mas que ele também era quase um jurista. Você já viu a hipótese levantada por alguns autores de que o livro de Atos provavelmente era uma peça jurídica para a defesa de Paulo. Você viu que é um livro muito fidedigno do ponto de vista histórico. E você também aprendeu que o livro de Atos tem uma mensagem para nós no século 21. E já que tem uma mensagem, essa mensagem só pode transcender o tempo se nós sempre a estudarmos em companhia do Espírito Santo. É por essa razão que nós não podemos começar a nossa leitura da Bíblia, o nosso exame das Escrituras, sem primeiro pedir a presença do Espírito Santo de Deus conosco. Então vamos orar nesse momento? Amado Senhor, mais uma vez eu te louvo pela Bíblia Comentada, te louvo por vários milhares de alunos e alunas do Brasil e do exterior que estudam Tua Palavra conosco. Muito obrigado, Senhor. Que o Teu poder possa estar presente em mais esse exame das Escrituras. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Guarda-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Já que eu falei que o livro de Atos foi um livro que foi escrito para a defesa de Paulo, eu quero começar a aula de hoje com uma curiosidade que eu não sei se você já teve. Quanto custaria produzir um livro naquele tempo? Lembra, eu estou falando de uma época em que a prensa de tipos móveis de Gutenberg ainda não havia sido inventada. Eu estou falando de um tempo em que os livros eram tediosamente copiados à mão. Agora imagine um livro grande, numa época também em que os livros não tinham a forma de códex, essa forma que nós conhecemos hoje de caderno. Eles eram rolos que as pessoas utilizavam de um lado para o outro, e a maior parte dos livros ficavam nas grandes bibliotecas, porque o sujeito, o cidadão, tinha que ser muito, mas muito rico para ter um livro em sua casa, ou mesmo uma caneta. Só para você ter uma noção, nós temos pinturas romanas da época de Pompeia, Herculano, por exemplo, afrescos romanos do primeiro século, do segundo século, que mostram uma mulher pousando com uma caneta aqui na mão, ou às vezes um homem segurando um pedaço de pergaminho enrolado e uma caneta. Ora, hoje as pessoas geralmente gostam de postar fotos perto de um Porsche, de uma Ferrari, de um carrão, não é isso? Ou de uma praia paradisíaca. Naquela época era como uma caneta. Esse elemento tão simples, hoje você compra uma caneta por um valor tão irrisório. É lógico que é uma caneta Montblanc que é muito cara, mas eu digo que é uma caneta Bic também, que você compra por qualquer valor aí, simbólico quase. Naquela época era. Então vou mostrar uma imagem de um papiro contendo uma cópia do livro de Atos. Esse aqui é o papiro 8, assinado como P8 ou Alfa 8. É uma cópia antiga do Novo Testamento em grego e um dos manuscritos do Atos dos Apóstolos. Ele contém o trecho de Atos capítulo 4, versículos 31 e 37, depois o capítulo 5, parte do 6 e assim por diante. Esse manuscrito foi datado do 4º século de nossa era. Agora, quando você vê um manuscrito desse, uma cópia, você fica se perguntando quanto custou para produzir uma cópia do livro de Atos ou o próprio livro em si. Vamos começar a responder essa pergunta por alguns dados que eu vou colocar na tela. Lucas e Atos juntos compõem uma parte significativa do Novo Testamento. Só o Evangelho de Lucas contém aproximadamente 19.000 palavras em grego. O livro de Atos teria aproximadamente 18.000 palavras também em grego. Totalizando, os dois livros somam 37.000 palavras, o que corresponde a 27% do Novo Testamento. Então você vê que só esses dois livros são quase um terço de todo o Novo Testamento. Agora, quanto custaria para Lucas escrever isso? Vamos lá. Com base nos parâmetros propostos por Schick e outros estudos correlatos, podemos dizer que o livro de Atos custaria aproximadamente 175 denários e 50 para serem produzidos. Com base nos parâmetros propostos pelo especialista T.C. Skeet
e também por outros estudos correlatos, sabemos que o Evangelho de Lucas corresponderia a aproximadamente 175,5 denários para ser produzido. O livro de Atos custaria em torno de 162 denários. O custo total para copiar ambos os livros seria de 337,5 denários. Esses valores consideram um pagamento diário de 1 denário a um escriba, um ritmo médio de 5.000 caracteres copiados por dia e um custo de 2 denários por folha de papiro. Quando eu falo folha, não entenda folha como um caderno, mas folha assim, uma atrás da outra. Agora raciocine comigo. O denário era o preço que se pagava por uma diária de trabalho braçal. Se o sujeito trabalhasse para você no campo, você poderia pagar para ele no final do dia 1 denário. Agora raciocine. Se os 2 livros custavam 337 denários, eu quero dizer que para escrever o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, foi gasto o equivalente a quase 1 ano de trabalho braçal. Quase 1 ano. A igreja cristã primitiva era composta em sua maioria de pessoas pobres. Então você vê aqui o esforço que eles fizeram para que esses livros pudessem ser produzidos, copiados, preservados e chegassem até nós. Esse é um dado importante para nos desafiar a dar maior valor à Escritura Sagrada. Hoje nós vivemos numa época em que há tantas Bíblias por aí, principalmente aqui no Brasil. Você tem tantas versões da Bíblia no seu celular, mas saiba que para a Bíblia chegar até nós, foi necessário o custo de muito sangue, muito suor, muito sofrimento, muitas vidas. Eu vou apresentar 2 livros que aqueles dentre nós que leem inglês, podem depois adquirir e ter mais informações a respeito. Um livro fala sobre a eloquência da época de Cícero, foi um livro escrito por James May, e o outro de John Kennedy, sobre a arte da retórica no mundo romano. Por que eu estou chamando atenção para esses 2 livros? Porque, embora não sejam livros religiosos, nem comentários bíblicos, esses 2 autores me dão um pano de fundo social para eu entender por que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito como ele foi escrito. Veja, na aula passada, eu argumentei para vocês aqui, usando especialmente a tese de Malk e de Sherwin White, que provavelmente o livro de Atos dos Apóstolos serviu de peça jurídica para a defesa do apóstolo Paulo. E eu mostrei para vocês também como que todos os elementos de um discurso advocatício das cortes romanas, nós encontramos nos discursos do livro de Atos. Você se lembra? Todos os pontos ali eu coloquei em latim, o significado e como a gente encontra isso na Bíblia. Mas a pergunta agora é de natureza um tanto diferente. Tanto os romanos como Lucas argumentavam de que maneira a defesa de uma pessoa. É isso que eu vou mostrar para você nesse momento. Preste atenção nessa citação. Ela está num livro de Quintiliano, onde ele diz: pois os exemplos são de longe os mais eficazes em despertar as emoções, especialmente quando impressionam pelo seu renome, admiração ou novidade. Isso está no Institutio Oratoria. Quintiliano era um professor de oratória greco-romana, no caso romana, e ele mostrava que era muito importante, na hora do discurso, apelar para os exemplos. De acordo com o que nós estudamos em livros como este que eu apresentei, na tradição retórica dos tribunais romanos, os advogados frequentemente usavam exemplos históricos e comparações, eu quero destacar essa palavra, comparações para persuadir os juízes e o público. Essa técnica era ensinada nas escolas de retórica e eu já fiz menção delas no livro de Quintiliano. Cícero, em muitas de suas defesas, como por exemplo Pro Arria e Pro Milone, Cícero usa figuras históricas e comparações para reforçar os argumentos. Embora isso não seja diretamente um modelo biográfico, a ideia de ligar o caráter ou ações de uma pessoa a exemplos notáveis estava presente. Como é que isso era feito? Eu vou explicar de uma forma que você vai entender. Suponhamos que eu esteja hoje num conselho escolar defendendo a causa de um professor que está para ser mandado embora da escola pelo tipo de pedagogia que ele adota, pela sua abordagem
pela sua metodologia. E eu vou defender esse professor. Se eu fosse defender esse professor com o mesmo estilo dos advogados romanos da época de Cícero, de Quintiliano, sabe como é que eu faria? Eu não começaria a minha defesa pelo professor. Eu começaria pela história de um vulto da educação brasileira. Vamos tomar, por exemplo, Anísio Teixeira. Eu contaria a história de Anísio Teixeira, os seus ensinamentos, a sua filosofia, a sua contribuição. Eu faria com que os ouvintes se apaixonassem por Anísio Teixeira. E aí eu mostraria como que a sociedade da época de Anísio Teixeira não compreendeu bem o seu pensamento. Como a sociedade imatura daquela época acabou rechaçando alguém que seria um grande vulto da intelectualidade do Brasil. E depois que eu mostro essa injustiça que foi cometida com Anísio Teixeira e a grandeza de Anísio Teixeira para o Brasil, aí eu apresento num segundo momento o comportamento do professor que eu estou defendendo. E eu procuro mostrar como esse professor, na prática, é um discípulo de Anísio Teixeira. Como ele é praticamente uma versão atualizada de Anísio Teixeira. E depois que eu faço isso com maestria, a conclusão fica até implícita. Condenar esse professor hoje seria errar novamente, como a sociedade fez na época de Anísio Teixeira. Nós estaríamos novamente invalidando um grande vulto da sociedade. Percebeu a comparação? É por isso que os antigos romanos gostavam sempre, em suas defesas orais, de fazer uma comparação entre uma pessoa e outra pessoa. Eu vou mostrar um exemplo disso na tela. Esse livro aqui, Vidas Paralelas de Plutarco, segue exatamente esse perfil. Plutarco comparava, por exemplo, a vida de Alexandre o Grande com a vida de Júlio César. Aí você entende, nesse método jurídico de comparação de vidas, como que Lucas trabalha. Ele primeiro escreve para Teófilo um evangelho contando a vida de Jesus. E ele mostra como Jesus era uma pessoa especial, um mestre de sabedoria, o Messias esperado de acordo com as profecias, como Jesus era uma pessoa que amava, uma pessoa que merecia ser ouvida, uma pessoa de inteligência definitivamente acima da média, como Jesus era alguém de palavras divinas. E depois que ele mostra o modo como Jesus foi injustamente condenado, mesmo os romanos não encontrando crime nele, aí agora ele começa a apresentar a vida de Paulo no segundo momento, mostrando como Paulo é parecido com Jesus, porque Paulo é discípulo de Jesus. E a conclusão seria a mesma que eu usei na minha ilustração fictícia do professor que eu estaria defendendo em sala de aula, comparando a Anísio Teixeira. É como se no final Lucas dissesse: se vocês condenarem a Paulo, vocês, como os judeus de Jerusalém, estarão novamente condenando a Cristo, um inocente. E ele compara Paulo não apenas com Jesus, mas também com Pedro. Novamente a técnica de comparar as vidas, vidas paralelas. Olha aqui, nós podemos ver que o discurso de Pedro dirigido aos judeus, que está em Atos capítulo 3, versículos 12 a 26, corresponde em estrutura ao discurso de Paulo, apresentado no capítulo 13, versículos 16 a 41. A conclusão do discurso de Pedro na casa de Cornélio é análoga ao discurso de Paulo em Atos capítulo 13, verso 28. E assim por diante. Então você nota que existem muitos elementos no livro que demonstram ser realmente uma defesa do apóstolo Paulo. Mas não só de Paulo, não fique preso a isso. É uma defesa, uma apologia do próprio cristianismo como um todo. E como eu falei, não é apenas a atitude de Paulo, os atos de Paulo, são os atos do Espírito Santo através da sua igreja. Falando em igreja, a estrutura do livro de Atos poderia ser colocada como nesse desenho. Você tem os atos dos apóstolos, mais os atos do Espírito Santo, que correspondem ao serviço da igreja. E essa igreja, por sua vez, de acordo com o livro de Atos, deveria começar a pregar em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É isso que nós encontramos aqui no próprio texto do livro de Atos, que eu vou ler para vocês. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que Jesus diz.
Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora a pergunta que você pode fazer é o seguinte: bom, começar por Jerusalém, ok. Depois Judeia, ok. Samaria e aí confins da terra. Por que Jesus não falou citando todas as regiões do território judeu? A meu ver, conhecendo a geografia da época, seria mais sensato se Jesus dissesse: vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, depois na Judeia, depois na Pérea, na Idumeia, na Galileia, na Samaria e em todos os confins do mundo. Mas Jesus deixou de fora a Galileia, a Pérea, a Idumeia, colocou a Samaria e os confins do mundo. E justamente a Samaria, que nem era um território literalmente judeu, os judeus e samaritanos não se davam bem. Vamos entender melhor isso à luz do ministério de Paulo. Veja esse mapa. Paulo, de fato, nunca foi apóstolo para pregar nem na Samaria, nem na Idumeia, nem na Pérea. Paulo pregou na Judeia, na Samaria, porque pregou aos primeiros gentios, e dali ele foi pregar em todos os confins do mundo, que seriam a Ásia Menor, parte da Europa, Roma e parte da África. Ou seja, dessa forma, o livro de Atos está cobrindo o território do ministério do apóstolo Paulo. Essa é a razão pela qual a Galileia ficou fora, a Pérea ficou fora e a Idumeia ficou fora. Porque esse texto que eu acabei de ler corresponde ao perímetro da pregação do apóstolo Paulo. Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4 diz: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que em nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente, ou excelentíssimo, Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. E agora vamos ver qual seria a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos. Você pode dividir o livro de Atos em 5 partes. Primeiro, a vida da igreja em Jerusalém. Depois, a preparação para a missão, que vai do capítulo 8 até o capítulo 14. Depois, o concílio de Jerusalém, que seria o capítulo 15 até o verso 35. Depois, a realização da grande missão apostólica, que vai do 15, 36 até o capítulo 19, verso 20. E, finalmente, o caminho de Jerusalém e Roma, onde Paulo finalmente vai ser decapitado. E essas 5 partes podem ser subdivididas ainda em seções menores, conforme vemos aqui. Ou seja, todo o livro de Atos dos Apóstolos parece focado na forma como o Espírito Santo usou o ministério de Paulo de Tarso. Mas vamos continuar. Na aula passada, eu mencionei que Paulo foi preso aqui em Cesareia Marítima. E eu até mostrei para vocês o lugar da prisão de Paulo. Paulo seria solto aqui se ele não tivesse pedido por César. O que significa isso? Clamar por César é quando você tem direito a um fórum especial. O governador, o juiz, iria soltar Paulo em Cesareia. Porém, ele falou: não, eu apelo para César, eu quero ir para o Supremo Tribunal. E o governador falou: você fez uma bobagem, se você tivesse ficado quieto, eu já ia te libertar aqui e você continuaria pregando. Mas Paulo não era um tolo. Quando ele pediu para ir para César, ele sabia que a sua chance de ser morto sob o comando de Nero era altíssima. Então por que Paulo insistiu tanto em ir para Roma? Porque ele queria apresentar o evangelho diante do imperador, custasse o que custasse. Ele lembrava do que Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. E qual seria o ponto máximo que alguém poderia chegar? Diante do tribunal de Roma. De uma forma ou de outra, o imperador vai ouvir o evangelho, nem que seja através da minha prisão.
Então aqui nesse mapa nós temos Paulo saindo de Cesareia, vai para Sidom, que seria hoje no Líbano, e o navio de Paulo seguiu essa trajetória, parando por esses diferentes lugares, passando por essas ilhas, chegando até Malta, onde há um naufrágio, depois Siracusa, até finalmente chegar a Roma. E aqui Paulo fica preso por mais um tempo, até finalmente ser decapitado perante César. E eu quero terminar a aula de hoje também mostrando uma outra prisão de Paulo. Na aula passada, eu mostrei para vocês a descoberta da prisão dele em Cesareia Marítima, antes dele apelar para César em Roma. Agora eu vou mostrar para vocês a prisão dele em Roma, a chamada prisão mamertina, onde Paulo e provavelmente Pedro também esteve. Aqui está a foto dela. Raramente a luz do sol penetrava nessa masmorra. A prisão mamertina tinha um buraco aqui em cima, por onde eles jogavam a comida para o prisioneiro, e o prisioneiro que aqui estava sob custódia também jogava para o outro que estava aqui embaixo. Numa dessas duas câmeras, Paulo esteve preso. Note, como eu falei, a luz do sol raramente penetrava ali. E foi nesse lugar, escuro, fétido, cheio de ratos, que Paulo escreveu para Timóteo: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para dar-me naquele dia a coroa da justiça. Eu tive o privilégio de visitar várias vezes tanto a prisão de Paulo em Cesareia Marítima, desde que ela foi descoberta recentemente, até a prisão de Paulo em Roma, ali a prisão mamertina. E em ambos os lugares eu fiquei muito emocionado e sempre me emociono quando volto lá. E eu peço a Deus: Senhor, dê-me a intrepidez de Paulo. E hoje eu peço: dê-me a intrepidez de Paulo para mim e para todos que fazem parte da Bíblia Comentada. Sejam como alunos, sejam como produtores. Quando nesse lugar, em Roma, um lugar completamente despido de qualquer noção de esperança, ele escreveu: eu sei em quem tenho crido. Ali você pode sentir a força dessas palavras. Em grego elas são até mais fortes. O verbo grego seria melhor traduzido como eu sei em quem eu tenho estado a crer, porque é um elemento que começou no passado e continua no presente. Não é apenas um momento estanque, é um momento contínuo. Eu sei em quem eu tenho estado a crer. E ele é poderoso para dar-me no dia final a coroa da justiça. Eu não sei que tipo de provação você está passando hoje, mas lembre que esse livro de Atos que estamos estudando aqui conta a história de alguém que passou por muitas provações e não perdeu a sua fé. Que o exemplo de Paulo seja também o nosso modelo de Cristo. Que o exemplo de Paulo seja o nosso modelo de vida. E que Jesus seja aquele que nos capacita a fazer algo que em nós mesmos não temos condição de fazer. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.